Opa, boa noite pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu falarei do episódio 9 de ReZero, que é um episódio com bastante informação e também, como todos os outros episódios, com bastante gore, já não é mais novidade. Bom, o episódio então começa com o Subaru pisando no deserto e saindo da torre e sendo pego por um kaiju da areia, né, que é morto pela Shaula logo em seguida. Mesmo parecendo que ela tava no modo matança dela, ela deve ter alguma prioridade de salvar o Subaru e tudo mais. E matar os outros claramente também. Bom, com o kaiju sendo morto, o Subaru anda um pouco mais pra fora da torre e acaba caindo no mesmo buraco que havia saído, onde tinha aquelas paredes e tudo mais. E após andar nesse túnel, ele acaba provavelmente pegando um pouco do miasma que corrompe a mente dele, né? Tanto que ele acaba ficando meio estressado. Claro que também o estresse dele também tem outros motivos, né? Bom, após passar de uma porta do túnel, né? Que ele se depara com a mesma parede que teve alguns episódios atrás, que foi que eles ficaram loucos após esbarrarem nela, né? Mas essa parede dessa vez faz com que ele teleporte de volta pra torre. Com isso, né? Ele acaba coringando e voltando pra torre, gerando a cena que deveria ser a mais hypada do anime, né? Como eu havia dito anteriormente, deveria. Mas no final não teve muita coisa demais não, como o pessoal tava falando. Provavelmente eles devem ter cortado alguma coisa aí no caminho. Mas pior que eu até que gostei, ele subindo as escadas meio que enlouquecendo pelo miasma, né? Pela situação dele ter morrido brutalmente das outras duas vezes. E prometendo que ia matar todo mundo. Inclusive é essa cena aí, ó. Após subir as escadas, ele acaba diminuindo a expectativa dele, né? A vontade de matar todo mundo. Afinal, a primeira coisa que ele vê é a Shaula que foi brutalmente assassinada. Cara, e o God nessa cena, como todas as outras que tá tendo no ReZero, é realmente absurda. Dá uma pena desgramada da Shaula. Inclusive, até por ela ser aquela personagem bastante carismática que conhecemos, não é mesmo? É complicado, velho. Nossa, dá até o duco. Dá pena. Pô, a bicha é toda carismática, boa. Aí a gente, inclusive, até se pergunta, né? Quem que poderia ter feito isso pra Shaula, porque a Shaula é extremamente roubada. Inclusive, provavelmente ela deve ter ativado o modo matança dele, então ela deve ter ficado mais roubada ainda. Então tem que ser alguém realmente muito forte pra derrotar ela, mano. Pelo menos eu suponho, né? Ou todo mundo se juntou. Bom, com ele andando mais um pouco e se perguntando quem poderia ser que teria matado ele e a Shaula, né? Ele já se depara com a Ran também já morta, com uma perfuração nas costas, mostrando meio que um buraco gigante que foi perfurado. E andando mais um pouco, ele se encontra com o Julius e a Meili, que ao que parece o Julius está com um corte no peito, na barriga, né? E parece que ele tentou proteger a Meili, tanto que a Meili tá logo atrás também. Com isso, né? Após ver todo mundo morto, ele um pouco mais em choque, né? Ele vai até a escadaria, onde que a gente se depara com a Anastácia, partida ao meio. E, rapaz, a Anastácia aí tá um pouco azarada, porque da última vez no episódio 3 ela foi partida ao meio, nesse episódio também. Pô, já tá virando rotineiro já, que isso, mano. Ele, então, acaba saindo do local, né? Tá todo mundo morto, meio em choque, ele se depara com a Patrache. Mas por ele tá meio assustado, assim, no calor do momento, e ainda provavelmente tá um pouco ainda afetado pelo miasma, ele acaba ficando meio assustado e esfaqueando a Patrache mais ou menos na região do tórax, né? Dá até pena dela, velho. Aí com isso, né, a Patrache acaba ficando sem reação, que ela confia no Subaru, né, apesar dessa facada aí complicado. Com esse tempo aí que o Subaru tá desabafando e tudo mais, acaba chegando uma nuvem escura, e a Patrache acaba salvando o Subaru, por conta que essa nuvem escura parece que corta ou algo do tipo, algo que eu realmente não entendi muito bem. Aí ele vai lá, coloca o Subaru nas costas dela, com a nuvem se aproximando, a Patrache salva o Subaru novamente, empurrando ele para aquele lugar secreto lá, que onde estava a Anastácia, onde o Julius estava quando eles conversaram, e o Subaru, né, onde foi revelado o segredo pro Julius. Então ele fica olhando a torre sendo destruída por essa nuvem, e quando ele está distraído, velho, aparece uma pessoa que roubou o corpo da Rain, pelo menos é o que parece, né? Ele se pergunta quem seria a pessoa que causou tudo isso, né? E no final... Tsugi. Com isso, a cabeça do Subaru é cortada. Então, né, com todas essas informações, bom, com isso dá pra fazer então algumas suposições. A pessoa que causou esse caos todo provavelmente estava esperando o melhor momento possível pra fazer isso. Afinal, isso aconteceu, ao que parece, após a Shaula ativar o modo matança. E a pessoa que matou o Subaru, né, que cortou a cabeça do Subaru ao meio, parece que ajudou a derrotar a Shaula. Afinal, a Shaula apareceu com várias marcas de luta. Uma delas parecia que o crânio havia sido, inclusive, esmagado, né? E outras partes pareciam que
estar perfeitamente cortadas, parecido com a habilidade da pessoa que matou o Subaru mesmo, né? Aí você poderia falar, pô, mas também poderia ser a Ran, mas eu descarto, pois a Ran, ela foi uma das primeiras a morrer, inclusive ela morreu com aquela perfuração no peito e tudo mais, ou seja, ela chegou a ser assassinada pela Shaula, ou seja, obviamente, a Shaula ainda estaria viva quando a Ran foi assassinada, né? Afinal, foi a Shaula que matou. Só que o braço que está cortado de forma correta, né? De forma perfeita, está próximo de onde a Shaula morreu. Ou seja, não foi a Ran que fez esses cortes. Afinal, ela morreu provavelmente logo após ter seu braço cortado. Tanto que não mudou de local, pois estava muito próximo dela, né? Então, ou seja, provavelmente quem fez esses cortes na Shaula foi outra pessoa que não a Ran, né? E alguém acabou finalizando, esmagando a cabeça da Shaula. Pelo menos pela minha suposição, eu chuto que foi a Emilia, né? Com aquele golpe que ela usou no Rei de Astera, né? Com aquele martelo de gelo que ela fez no episódio 6. E outra suposição que eu tenho, que muito provavelmente quem ajudou a matar o Shaula foi alguém que já fazia parte do grupo. Afinal, se fosse a mesma pessoa que matou o Subaru tivesse matado a Shaula sozinho, a Shaula não teria a cabeça esmagada, e sim cortada. Bom, o Julius, em seguida, né? O Julius e a Amélie foram mortos pela mesma pessoa. O Julius parecendo que estava tentando proteger a Amélie, e o cenário que deve ter acontecido é o seguinte: a Amélie foi a primeira a ser atingida pelo inimigo, afinal não faria tanto sentido ela estar logo atrás do Julius e morta, né? Porque o mais provável nesse cenário seria o Julius morrer primeiro, pois ele tomou a frente, com a Amélie ainda viva. E a Amélie, vendo essa situação, tentaria combater ou fugir logo em seguida, e provavelmente morreria um pouco distante do Julius, coisa que não acontece. Talvez ela teria travado após ver o Julius morrer, mas eu duvido, pois ela é treinada, né, quanto à questão do assassinato e tudo mais. E logo em seguida, a morte da Anastácia, que provavelmente ela tentou fugir subindo as escadas após ver a morte de ambos, tornando tudo bem mais dramático e triste, né, que acabou sendo cortada ao meio pelas costas, onde ela acabou caindo, né? Ou seja, a ordem das mortes foram a seguinte: Ran, logo em seguida foi a Shaula, com a ajuda de todos. E depois de derrotar a Shaula, foi a morte do Julius e logo em seguida da Amélie. E depois, ao tentar fugir, o da Anastácia. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu com a Emilia e a Beatrice? A Emilia, pelo jeito dela, ela não deixaria a Anastácia sozinha sem se sacrificar pra salvar ela, né? Porque parece que a Anastácia correu sem ninguém pra protegê-la, tanto que ela foi pega pelas costas, né? Sendo assim, provavelmente a Emilia talvez tenha sido chamada para um canto e foi morta logo após a derrota da Shaula, junto com a Beatrice. E então a ordem das mortes talvez tenha sido Ran, Shaula, Emilia ou Beatrice, Julius e Amélie. E por último, né, a Anastácia. E talvez logo após essa pessoa pegou o corpo da Ran, que a Ran estaria tentando proteger da Shaula. Mas outra pergunta também que principal é: por que essa pessoa que roubou o corpo da Ran chamou o Subaru de herói, né? Que pelo que parece, ela sabe do segredo de retornar da morte do Subaru. Afinal, ela fala, né? Tente descobrir da próxima vez, herói. Ou ela apenas estava também sendo sarcástica. Também é uma possibilidade também, né? Sabendo que talvez ele iria morrer. Sendo assim, após ele voltar da morte, ele decide não contar sobre a sua perda de memória, né? Afinal, a pessoa deve ter se aproveitado dessa questão. E tanto que ele também, o Subaru, acha estranho, né? Que afinal é comum as pessoas serem assassinadas para não lembrarem de algo, mas ser assassinado por esquecer de algo é bem fora do comum pra ele, né? Fora do comum pra todo mundo, na verdade. Sendo assim, né? O episódio vai se desenrolando normalmente, mostrando cenas mais leves com a Shaula, pra dar uma acalmada depois também da tempestade, né? E também tem algumas cenas bem legais e engraçadas com ela. Com isso, o Subaru pede um favor pra Shaula. Ele, com medo, ele pede pra Shaula acompanhar ele, né? Enquanto ele irá falar com o Julius. Percebemos então que o Julius não está satisfeito com a questão do Subaru ter escondido o segredo da Anastácia dele, né? E muito provavelmente também ele está mais insatisfeito com ele não ter descoberto antes sobre essa questão da Anastácia e o Subaru ter descoberto primeiro. E o Subaru, que está sem memória, fica meio perdido quando o Julius fala sobre essa questão. Inclusive ele também fala que não saberia o que faria caso o Subaru pedisse desculpa por ter guardado o segredo dele. Até eu fiquei meio confuso dessa parte. O que será que ele faria, hein? Rapaz, coisa ruim, mano. Então, após o Julius sair, a Shaula aparece exigindo, né, o pagamento de ajuda, que seria um abraço do Subaru, gerando essa cena fofinha após tanta desgraça, não é mesmo? 都合のいい女とかそんなこと考えなくていい。俺が悪かった。
Bom, após então o Subaru ficar sozinho, ele fica recapitulando e pensando sobre tudo meio que em voz alta, que ele não sabe exatamente quem confiar e quem poderia estar sendo falso ou não com ele. Claro que ele acaba confiando apenas na Patrasche, né? Afinal, a Patrasche tomou uma facada e ainda salvou ele, né? Pô, aí é complicado. Tanto que também ele fala que queria escapar com a Patrasche e morar em um paraíso com ele e ela, só que a Amelie acaba aparecendo e escutando essa parte, né? Após a Amelie falar com ele, ela acaba perguntando ao Subaru isso aí. E simplesmente corta, mostrando o Subaru com a Amelie em sua frente e ela sem vida. E depois o Subaru percebe que possivelmente teria sido ele que estrangulou e matou a Amelie, mas sabemos que o Subaru não faria isso. Então a questão é, o que caralhos aconteceu? Como, quando, foi antes ou depois dele perder a memória? Isso a gente até o momento não sabe. E com isso descobrimos também que o braço do Subaru está marcado escrito: Subaru passou por aqui. E bom, meus amigos, o episódio vai terminando por aí, nos deixando novamente com uma pulga atrás da orelha e mais perdido que cego em tiroteio. Rapaz, o autor de reserva não perdoa ninguém, né? Com isso vamos acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas aí pela demora, né, do lançamento do vídeo. Desde já, muito obrigado por estarem me acompanhando. Deixa um like aí, se inscreva e também ative as notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos. Desde já, valeu, falou!